Podcast Rita Lee, discografia comentada. Um projeto produzido e apresentado por Beto Feitosa para ziriguidum.com. Chegamos agora em um ponto polêmico. Zona Zen, 1988, um álbum que ficou esquecido. Gravado em setembro de 1988, Zona Zen chegou ao público com o clipe da faixa título no dia 6 de novembro no Fantástico. O clipe foi gravado na Pera da Gávea, no Rio. A música até tocou bem nas rádios, mas no início de dezembro, quando o disco finalmente chegou às lojas, foi recebido com frieza. O jornalista Danilo Casaletti fala um pouco sobre esse álbum. O Zona Zen, de 1988, entra na cota de um dos discos mais obscuros da discografia de Rita ao lado de Roberto. E não adianta, todo artista tem um dele para chamar de seu. É vida que segue. Longe do pop mais palatável do início dos anos 1980, muito mais roqueiro e sem grandes refrões, o álbum, apesar de ter recebido o disco de ouro, desacelerou as vendagens de Rita para o patamar pré-1979. Zona Zen é preciso ser observado em outros contextos. Tanto na faixa de abertura, O Rock Nunca Foi Santa, quanto na balada que dá nome ao disco, Rita, àquela altura com 41 anos de idade, dialoga com tempo e futuro. Na primeira, ela diz que não sabe de onde veio e para onde vai. No refrão, um recado bem claro: sou nova demais para velhos comícios e velha demais para novos vícios. Na faixa Zona Zen, o discurso tem continuidade. Enquanto o tempo vai passando, eu fico loucamente séria. Agora atenção, Zona Zen é um disco para se descobrir aos poucos. Hoje, tudo só diferente. A experiência vale a pena. Para as fotos da capa, o artista Maurício Vilaça fez grafites nas ruas de Pinheiros, bairro de São Paulo. Zona Zen veio com 8 faixas. 5 da dupla Rita Lee e Roberto de Carvalho, uma só de Rita, mais uma versão bem humorada de um clássico francês que virou C'est Si Bon, e a regravação de Sem Endereço, composição de Chuck Berry em versão de Rossini Pinto, que Rita pescou do segundo álbum de Vanderleia. A cantora Patrícia Melody, que é piauiense, lembra dessa época. A vida inteira a obra da Rita Lee me atravessou, principalmente quando eu era criança. Era muito impactante para uma criança do Piauí, aquela personagem irônica, engraçada demais, mãe, barriguda, rock and roll. Eu ficava horas deitada no chão, olhando aquelas capas, completamente viajandona, porque era libertador, fez parte da minha formação, até do meu humor. Falando sobre o sucesso da Rita Lee, as coisas que me marcaram, um disco me marcou profundamente, porque eu estava começando a cantar. Era na época que eu estava fazendo os meus primeiros shows. E eu tinha a mania de ir para as lojas de disco, vasculhar aquelas prateleiras de discos, né? Ficar buscando coisas diferentes para ouvir. E eu não sei por que ia para o Piauí uns discos que ninguém falou que ouviu. Então, num dia eu cheguei numa loja, tinha um disco lá da Rita Lee chamado Zona Zen. Aí eu botei na vitrola, botei no fone para escutar, para ver se eu ia comprar o disco. E aí ela canta uma música falando de um rapaz do Piauí, né? Que é uma versão, levei para casa e fui ouvir. Daí me marcou bastante uma canção, que não era essa, era outra, que chama Livre Outra Vez. E aí eu tirei no violão, fazia parte do meu dia a dia, dos meus saraus e de tudo, e de um grande amor que eu vivi, que tive uma filha. Isso aí faz parte da minha memória afetiva mais profunda. Livre Outra Vez, uma balada romântica meio tristonha, foi sem sombra de dúvidas o grande hit do álbum. Se você reparar bem, a melodia era uma versão alternativa de Vírus do Amor. A letra da música cabe perfeitamente na métrica. O baterista Cláudio Infante conta sobre as gravações. E esse disco eu gravei inteiro, de ponta a ponta. Foi um disco muito agradável de fazer. No estúdio estávamos só eu, Rita e Roberto, porque eles já tinham umas pré-gravações de algumas ideias, né? E além de nós, na parte musical, tinha o premiadíssimo Mugi Canásio, né? Engenheiro de som, lotado de Grammys, assim, um cara fantástico, e me deu uma atenção toda especial, inclusive me botava para sentar na cadeira dele para escutar o resultado do som de batera, que lá no estúdio estava, assim, imbatível, né? Mas naquela época ainda tinha aquela questão toda do corte, da masterização, porque ele saía em vinil. Então foi um primeiro encontro, assim, muito bom, muito fluido, sabe? Lembro que uma noite a gente fazia várias músicas, o Roberto já estava com tudo embaixo do dedo, como a gente costuma dizer, tudo bem amadurecido na cabeça dele, me deixou bastante livre, né? Você vê que o disco tem uma sonoridade característica da época, assim, né? Dos sons de bateria,
Certa vez o Roberto confidenciou para mim que achava que ele estava tocando muito mal naquela época. Eu falei, pô, faço questão de reouvir o disco, né? Aí fui pro quarto e fui num Spotify da vida, assim, baixei e falei, nossa, que isso? Você tocou muito, muito naquele disco, muito, muito bem. A Rita, como sempre, aquele timbre característico da voz dobrada dela, né? Zona DEM foi um astral para mim, assim, e muitas músicas não tocaram em rádio daquele disco, não foi um disco de repercussão radiofônica, assim, mas teve uma importância para mim muito grande. Esse álbum não teve shows. Em compensação, Rita fez tour por diversos programas de TV para divulgar. Um festival da presença dela em programas populares como Viva a Noite, Globo de Ouro, Milkshake, Hebe. Além disso, o álbum ganhou mais 2 clipes. Livre Outra Vez, gravado no centro de São Paulo, e Independência em Vida, gravado no Museu Imperial e outros lugares turísticos na cidade de Petrópolis, na Serra Fluminense. Essa música tocou bastante na trilha sonora da novela Top Model, que a Rita participou como atriz, uma participação super especial, e chegou a entrar em algumas apresentações do show Bossa & Roll, 3 anos depois. Em 2009, Ceci Bon entrou para a trilha sonora da novela Caras e Bocas, de Valcir Carrasco, mas o disco rapidamente caiu em esquecimento. Nenhuma música sobreviveu no repertório de Rita. Podcast Rita Lee, discografia comentada. Apresentação, roteiro e produção, Beto Feitosa. Gravação, edição e coprodução, Crica Amorim, na Caverna Estúdio. Assessoria de imprensa, Ana Paula Romeiro. Assessoria de mídias sociais, Webduzido. Auxílio de pesquisa, Daniel Fernandes e João Senseve. Logo, João Pinheiro. Fotos, Alexandre Moreira. O projeto conta com o incentivo da Prefeitura Municipal de Niterói e da Secretaria Municipal das Culturas, SMC, por meio do edital Fomentão.